esse é um dos papéis do nosso grupo de pesquisa, né, no Media Lab. O grupo chama-se Life on Kindergarten, né, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda. A gente tem esse nome porque a gente acredita que, se a gente for analisar o sistema educacional como um todo, a gente acha que o Jardim de Infância talvez seja aquele que mais se assemelha àquilo que a gente gostaria de ver, né, na educação. E a BNCC, os princípios gerais dela são muito centrados no aluno, muito integrados, né, focados na expressão, na colaboração e outras coisas, assim, de uma maneira muito, muito humana. Mas na hora que ela foi destrinchada, né, em diferentes habilidades e competências, assim, ela ficou tão fragmentada e tão difícil de se entender que fica muito difícil que o educador que está lá na ponta consiga decifrar as coisas e juntá-las de forma que o aluno consiga fazer sentido. No MIT, entre as pessoas com quem a gente interage no dia a dia, a tecnologia ela é vista como mais um material, né? Material como qualquer outro, né? A gente não coloca a tecnologia num pedestal. Então ela é uma massinha de modelar que tem propriedades especiais. Ela pode ser usada para certas coisas, mas não para outras, né? Enquanto que acho que as pessoas que às vezes não têm a quantidade de acesso que a gente tem à tecnologia acabam supervalorizando a tecnologia ainda mais do que nós. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui diretamente de Boston um entrevistado muito especial que é o Léo Bird. Ele é formado em computação pelo ITA, com mestrado pela Unicamp e PhD pelo MIT e é presidente do conselho da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. O Léo é um estrategista de tecnologia inovador, com sólida experiência em pesquisa e desenvolvimento de novas ferramentas e abordagens para aprendizagem criativa e empoderamento social. Suas maiores especialidades estão no desenvolvimento de tecnologia que integra o meio acadêmico, o setor empresarial, organizações sem fins lucrativos e movimentos de base, né? O seu foco principal é a implementação de programas culturalmente conscientes visando o impacto social e econômico da vida de crianças e jovens de comunidades marginalizadas. Belo propósito desse projeto, parabéns aí. E eu quero já começando perguntando, Léo, primeiro prazer aqui, bem-vindo aqui ao Future Hacker. Prazer é meu, nossa, é ótimo poder conversar contigo, André, e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí com o pessoal, que a gente tem sempre muito que aprender, né, com todos. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá, Léo, eu queria primeiro que você falar um pouco compartilhar um pouco da tua jornada, né, desde a sua trajetória como desenvolvedor de software, depois essa parte de pesquisador, até chegar nesse incrível propósito aí, né, da aprendizagem criativa para jovens aí mais carentes. Então, por favor, fala um pouquinho aí uma sinopse. Eu sempre gostei de muita coisa, então na hora que eu fui optar pela minha carreira, acabei optando pela tecnologia, né, pela computação, porque eu achei que seria algo que eu poderia aplicar em qualquer área, independente do que eu decidisse fazer da minha vida. Eu tive a oportunidade de começar como desenvolvedor de software na Europa, morei em Portugal e na Alemanha durante quase 4 anos, e lá eu tive o prazer, né, de conhecer o que significa viver, né, no primeiro mundo, assim, mas eu também fiquei meio chocado de ver que mesmo na Europa havia muitos problemas sociais e muito do que eu via na televisão, assim, que acontecia em termos de pobreza, de enchente em outros países e questões sociais, de fome, etc., muitas vezes não se repercutiam no dia a dia das pessoas com quem eu interagia. Então eu falei, nossa, mas que existe uma alienação, né, tão grande, né, entre aquilo que a gente vê na televisão, o que está acontecendo no mundo e o nosso dia a dia. E eu me preocupei com isso, né, e eu achei que eu gostaria de dedicar minha vida a entender melhor esse tipo de problema, buscar soluções para isso. E eu achei que a educação talvez estivesse no centro desse negócio, né, porque de alguma forma as pessoas acabavam se anestesiando, né, com relação ao que elas viam no mundo. Mas eu me dediquei à educação. Vi um artigo que foi publicado numa revista americana que chama Scientific American, um artigo que foi escrito pelo Alan Kay. E o Alan Kay foi a pessoa que inventou muito do que a gente vê hoje em termos de tecnologia, em termos de computadores pessoais. Ele que inventou o conceito de laptops, né, a interface gráfica que o Steve Jobs acabou utilizando, né, na Apple, no Macintosh.
foi inspirado no trabalho do Alan Kay. Então, é um cara que estava escrevendo sobre como utilizar o computador na educação. Eu resolvi escrever para ele para saber como entrar na área e ele me respondeu, que foi uma coisa impressionante, assim, porque eu, molecão de 20, 21 anos de idade, né, escrevi para um cara que é um mestre, tipo uma referência mundial, né, na área de tecnologia. O cara me respondeu dizendo que se eu quisesse entrar na educação e ter algum tipo de impacto, era muito importante que eu tivesse algum credencial, algum mestrado ou doutorado, porque na educação as pessoas costumam dar mais atenção a quem tem esse tipo de certificado, e também que eu buscasse ter experiências com pessoas que realmente já estivessem fazendo coisas interessantes, né, nessa área. Então foi isso que eu resolvi fazer. Então eu acabei saindo do emprego onde eu desenvolvia software para telecomunicações. Fui visitar a escola onde o Alan Kay estava fazendo suas pesquisas. Acabei o conhecendo lá, que foi muito legal. E aí ele me apresentou para um pessoal e eu acabei voltando para o Brasil. Fiz meu mestrado na Unicamp, na área de educação, para eu entender o que significa essa educação, o que significa aprender, né? O que significa aprender no Brasil, né? Entender quais são as dificuldades, né, os desafios que a gente encontra na nossa terrinha, quais são as oportunidades. Tive a oportunidade de coordenar uma ONG que montava escolas de informática em favela, né? E me apaixonei por esse trabalho, assim, e me interessei muito por essa área de desenvolvimento de tecnologias e novas abordagens educacionais que levassem ao empoderamento social, né? Que muitas vezes o que a gente via eram iniciativas que focavam no indivíduo. Vamos ensinar essa pessoa a aprender a usar o computador, e com a esperança de que essa pessoa obtesse algum tipo de emprego. Só que o que a gente via na prática, primeiro, que a tecnologia é muito difícil de usar para diferentes realidades. E aqueles que conseguiam ter sucesso e conseguiam emprego tendiam a sair da comunidade, e a comunidade acabava perdendo pessoas que eram extremamente importantes. Então, no final das contas, não sabia se era bom ou mal o que a gente estava fazendo, sabe? O resultado era positivo para o indivíduo, mas negativo para o lugar onde ele vivia. E foi isso, então, que esse tipo de dúvida, né, que me levou a buscar um doutorado fora do Brasil, né? E eu tive muita sorte de ter sido, muita honra, né, o privilégio de ter sido aceito no MIT Media Lab. O pessoal me recebeu aqui braços abertos e me deu muita oportunidade, muita chance de eu conhecer outras experiências educacionais ao redor do mundo, né, de eu experimentar minhas próprias ideias para ver o que funcionava e o que não funcionava, né? Então, me deu uma base muito sólida e muita inspiração para o trabalho que eu venho fazendo até hoje, né? Então, é isso que a gente sempre procurou. Você seguiu literalmente, né, o seu conselho, né, de buscar a qualificação para depois você buscar a experiência, né? Isso, e até hoje o que eu procuro fazer é aprender o máximo aqui fora, né, do Brasil, mas procurar levar esses conhecimentos de volta para a nossa terrinha, né, e aprender muito o que está acontecendo lá no Brasil e trazer para cá para que a gente possa fazer mais do que uma interação, ter um tipo de colaboração mesmo, né, assim, cada vez mais profundo. Muito bom. Ô, Léo, vamos lá. Eu queria entender um pouco mais sobre essa rede brasileira de aprendizagem criativa, né, RBAC. Você poderia explicar, assim, primeiro o que abrange, né, assim, né, teoricamente, e os impactos, né, que você, aonde que teoricamente ela está hoje operando, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa rede. Então, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, o RBAC, foi uma iniciativa que nós iniciamos há 8 anos atrás, né? Ela surgiu inicialmente de uma parceria com a Fundação Lehman e o MIT Media Lab, e hoje ela está se tornando uma organização independente no Brasil com apoio de várias outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais. E a gente é bem ambicioso no nosso trabalho, né? A gente se apresenta enquanto um movimento social de transformação da educação em algo que seja cada vez mais criativo, mais mão na massa e mais relevante para todos, né, no Brasil. E não é uma coisa que a gente vê, a transformação da educação não é algo que a gente vê acontecendo de cima para baixo, não é algo que a gente fala assim, vamos implementar as ideias no MIT no Brasil. Muito pelo contrário. A gente parte do princípio de que no Brasil
existem muitas iniciativas que já estão alinhadas com um novo modelo, uma nova visão educacional. O problema é que essas iniciativas elas estão muito isoladas, né, umas das outras. Então a gente procura, no nosso trabalho, identificar essas pessoas e iniciativas que já estão fazendo um trabalho super legal, conectá-las para incentivar a troca de experiências entre elas, né, criando uma rede em que nós também possamos contribuir com a nossa experiência e juntos possamos crescer de forma muito mais respeitosa e orgânica das diferentes realidades que tem no Brasil, né? Então a gente sempre procura identificar as pessoas, conectá-las, né? Colocar, assim, valorizar o trabalho delas, né? Amplificar esse trabalho para que elas se sintam valorizadas e acabem inspirando novas iniciativas também. E assim a gente faz como se fosse uma espiral sempre crescente, né? De auto-inspiração e colaboração, né, no país. Esse trabalho vem crescendo bastante, a gente organiza muitos eventos, né, festivais de invenção e criatividade, conferências, campanhas, etc. E hoje a gente está com mais de 15 mil educadores, né, espalhados por todo o nosso país, mas ainda tem muito chão pela frente, assim, sabe? Perfeito. Léo, eu queria abordar um tema aqui, que é um tema que, inclusive, de um evento que a gente ia viabilizar ano passado, mas a gente teve meia viabilidade, a gente não conseguiu. Estamos vendo se a gente consegue esse ano, que é um pouco a discussão sobre os dilemas éticos, né, da inovação na sala de aula, né, na escola, né? Então, assim, o que pode e o que não pode? O que, teoricamente, ele entra na parte pedagógica do lado positivo ou negativo? Uma tecnologia imersiva dentro de uma sala de aula é permitido ou não? Quer dizer, acho que assim, a parte de copyrights, né, de gamificação, quer dizer, tem tanta coisa que teoricamente, né, nesse novo mercado, esse mercado que cresce em progressão geométrica, e é assim, como é que está isso nas escolas? Quer dizer, as escolas estão conseguindo absorver isso tudo, estão conseguindo ter esse letramento, não só dos professores, mas dos gestores. Como é que eles estão recebendo isso e principalmente, né, como é que se eles estão mantendo o protagonismo do ponto de vista, né, de conhecimento para os alunos, né? Porque a partir do momento que ele se afasta de tudo que está acontecendo de mais inovação, ele começa a afastar do aluno. O aluno fala assim, é uma escola que não está obsoleta, né? Então, assim, eu queria que você fizesse um corte sobre isso aí, assim, essa parte, sei lá, um código de conduta ético da inovação dentro das escolas. Essa é uma pergunta que a gente se depara toda hora, né? E acho que ela parte de ter talvez um mau entendimento, talvez uma falha de percepção, né, nas coisas, assim, de que a gente acha que acho que todo mundo está de acordo de que a escola ela está defasada dos tempos atuais, né? O modelo de escola que a gente tem hoje ele não se adequa tanto nem para a formação de cidadãos nem para a formação de profissionais, né, para a sociedade moderna. Só que acho que a tendência é as pessoas assumirem que basta a gente inserir tecnologia na escola que nosso problema vai estar resolvido. Né, basta a gente colocar primeiro a internet e agora, né, inteligência artificial generativa ou outras ferramentas que de repente a escola vai dar o salto que ela precisa dar. Só que a tecnologia não é suficiente, né? Não basta a gente colocar ferramentas sem mudar o modelo, né, a forma com que as coisas acontecem dentro de uma sala de aula. Né? Não basta a gente colocar uma lousa inteligente e não mudar a forma, a dinâmica que existe entre professor e aluno, mudar as expectativas. A gente precisa criar oportunidades para que os alunos, desde pequenos, sejam incentivados a criar, a colaborar uns com os outros, a experimentar, ir além do esperado, né, e começar a criar outras coisas, serem incentivados a explorar o mundo de uma outra forma. E isso vai além da tecnologia, né, porque do jeito que a escola está hoje, a gente basicamente tem os alunos sentados em filas, né, de carteiras, ouvindo alguém falar para eles de coisas que eles têm que acreditar, de uma maneira muito passiva. E não basta simplesmente a gente colocar um microfone ou uma coisa na mão desse professor, ou substituir esse professor por um agente inteligente, sem dar essa oportunidade para que os alunos criem. Né? Então,
acho que quando a gente pensar a tecnologia, primeiro a gente tem que pensar qual que é o modelo educacional que a gente deseja. Qual que é a sala de aula que nós gostaríamos de ter? Né, que é muito menos uma sala em que os alunos ficam paradinhos e muito mais um estúdio de criação, né, de exploração. Né? E aí sim ver como que a tecnologia assim, poderia ser incorporada nesse processo. Né? Seja a internet, seja um chat GPT ou coisas do gênero. Né? A gente vê, por exemplo, em conferências em outros lugares, a gente vê a inteligência artificial na criação de tutores inteligentes. Né? De repente, a gente vai substituir o professor pela máquina. Né? Mas é isso justamente que a gente quer? Né? Ou será que não seria melhor uma outra abordagem? No nosso caso, a gente acredita em que a máquina ela passa a ser um assistente do aluno no seu processo de aprendizado. Então eu quero criar um projeto que tenha a ver com a minha comunidade. Então, você usar o computador para fazer pesquisas sobre a comunidade, para desenhar diagramas, né, que muitas vezes seriam difíceis de se conseguir, para tirar dúvidas, para encontrar exemplos, né, que pudessem te ajudar no seu projeto, né, na sua criação, mas não eliminar esse processo. Então, eu acho que quando a gente pensa tecnologia, a gente tem muito que pensar primeiro qual que é o modelo pedagógico, como que seria essa sala de aula que nós gostaríamos de ter, e aí sim ver como essa tecnologia se encaixaria dentro dela. Né? E aí sim pensar. Acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Diria assim. E acho que a grande dificuldade é que as pessoas elas não têm uma visão clara do que seria esse novo modelo educacional. Né? Então o que seria essa sala de aula? Como que ela poderia ser... que carinha que ela tem? Né? Como é que seria o dia a dia do aluno? Como é que ele se relacionaria com a comunidade, com o mundo do trabalho, com outras coisas, e aí sim a gente vê como que isso poderia ser implementado numa escola pública ou em outros espaços em que as crianças e jovens poderiam ter acesso à educação. No fórum, assim, nesses fóruns internacionais que acontece de educação, aí no MIT e tudo, assim, estão sendo discutido isso, quer dizer, novas formas de ensino, quer dizer, né, que é o que você falou, o alicerce de tudo, né? A tecnologia é um componente, é o software, mas assim, o hardware, né? Isso tá sendo discutido e tá sendo feito... Qual seriam alguns exemplos que você daria de metodologias assim, mais contemporâneas de educação? Esse é um dos papéis do nosso grupo de pesquisa, né, no Media Lab. O grupo chama-se Life in Kindergarten, né, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda. E é um grupo... A gente tem esse nome porque a gente acredita que se a gente for analisar o sistema educacional como um todo, a gente acha que o jardim de infância talvez seja aquele que mais se assemelha àquilo que a gente gostaria de ver, né, na educação. Porque no jardim de infância as crianças elas têm a oportunidade de interagir com materiais, né, que são muito apropriados para a sua faixa etária, né, cubinho de madeira, caixa de areia, papéis coloridos e coisas assim. E no processo de criação e manipulação desses materiais, e na troca com os amiguinhos, etc., elas aprendem uma série de coisas que são super importantes para elas, né, como a colaboração, a questão de criatividade e etc. E a gente acha que é possível se estender essa abordagem do jardim de infância para outras faixas etárias e para outros espaços. Né? Só que ao invés de usar o cubinho de madeira e a caixa de areia, aí a gente vai precisar de outros materiais e a tecnologia pode ajudar muito nisso. Então, alguns dos projetos que foram desenvolvidos no nosso grupo, que acabaram ficando famosos, né, por aí, incluem, por exemplo, o kit de robótica da Lego, que é usado por milhões e milhões, né, de crianças e jovens ao redor do mundo. A linguagem de programação Scratch, que é uma linguagem de programação bem gráfica, né, que permite a crianças e jovens a criarem joguinhos, arte interativa, histórias. A gente tem mais de 100 milhões de usuários, né, no Scratch, e algumas semanas atrás cruzou a marca de 1 bilhão de projetos publicados, né, no mundo. É uma ferramenta aberta, super legal, né, que permite com que os alunos usem a tecnologia de uma forma bem criativa, que eles não apenas consumam informação, mas que eles possam criar, entender como que essa tecnologia funciona, colaborando com crianças e jovens ao redor do mundo, né? E por trás dessas ferramentas existe uma abordagem educacional que a gente chama de aprendizagem criativa, né? Que realmente foca na criação de novos ambientes, novas oportunidades educacionais
que bem focadas no estudante, muito mais alinhadas com esse novo modelo de educação que a gente está discutindo, né, aqui. Então, o nosso grupo procura realmente trazer essas ideias à tona, mas muitas vezes os governos e outras organizações acabam focando principalmente na tecnologia e não na abordagem educacional, né, por trás dessas ferramentas. E as coisas acabam não avançando da forma com que a gente esperava. Perfeito. Eu tenho até uma... Eu, particularmente, eu era sócio, há uns 5 anos atrás, de um ateliê de tecnologia para criança, né, que chamava Tempo e Espaço, que era exatamente isso, né, assim, com a metodologia de STEAM, e era maravilhoso, assim, a criação o que as crianças criavam, elas faziam tipo estádio de futebol miniatura com iluminado, assim, era maravilhoso, só que infelizmente padecemos na pandemia, porque é uma experiência que não dava para fazer remotamente. Ali a gente estava numa situação ainda, era meio difícil, porque era caro, né, assim, né, as mensalidades eram caras, assim, né, então a gente não conseguia meio que democratizar muito, então assim, a gente tinha que pegar um público um pouco mais elitizado, e a gente infelizmente não conseguiu segurar a pandemia, né, na pandemia, mas era muito interessante, assim, é uma criança criando, fazendo uma boneca, outro fazendo um patinete, quer dizer, é uma mistura ali de conhecimento, a física aplicada, né, quer dizer, é muito interessante, né. Então assim, eu sei muito bem o que você está falando ali dessa... Isso aí, a criatividade é uma coisa inata, todo mundo tem, né? Como se fosse um músculo que precisa ser exercitado. E as crianças, depois que elas se formam no jardim de infância, assim, elas acabam entrando num sistema que acaba achatando essa criatividade, né? Acaba inibindo uma série de coisas que a gente vai ter que recuperar só depois que elas se formam, que elas conseguem sobreviver à educação tradicional, né? E é justamente essa criatividade, a empatia, a colaboração, que são super importantes para a gente ter sucesso no mundo de hoje, né? Então a gente está tentando recuperar esse negócio que é uma habilidade inata que todos temos. Então o desafio da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é justamente esse, né? De como levar essas ideias para dentro do sistema, né? E felizmente há muitas pessoas que já vêm desbravando caminhos, já descobriram, né, soluções aí para levar essas ideias para a prática. E o que a gente está fazendo é justamente identificar esse pessoal, conectar, promover o que eles estão fazendo para inspirar outros, para que esse movimento continue crescendo. Sempre de uma forma muito prática. Perfeito. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aí num dos maiores cérebros aí, né, do ponto de vista de criação, né, de pesquisa, de desenvolvimento educacional, você vê algum movimento de que as matérias estejam mais interligadas entre si, quer dizer assim, que se é uma visão mais holística sobre os temas, quer dizer, a gente vê hoje essa segmentação sempre feita, só que você perde, né, a integralidade disso. Você vê, teoricamente, um movimento de matérias mais integrais, onde a pessoa entende exatamente o contexto inteiro e não apenas fatiado? A rede, esses movimentos, eles têm essa tendência, né, de quebrar de rejuntar essa fragmentação que foi imposta, né, na educação, assim, e na ciência, ou nas outras áreas como um todo. É interessante, porque por exemplo, no Brasil, há vários anos atrás, foi proposto uma nova base nacional curricular, um novo currículo obrigatório para o Brasil todo, a BNCC. E a BNCC, os princípios gerais dela são muito centrados no aluno, muito integrados, né, focados na expressão, na colaboração e outras coisas, assim, de uma maneira muito, muito humana. Mas na hora que ela foi destrinchada, né, em diferentes habilidades e competências, assim, ela ficou tão fragmentada e tão difícil de se entender que fica muito difícil que o educador que está lá na ponta consiga decifrar as coisas e juntá-las de forma que o aluno consiga fazer sentido. Então, aí acaba levando pressão. E como tem muita pressão, né, de tempo e espaço assim, na escola, as pessoas acabam correndo e a tendência é continuar apresentando as coisas de uma forma fragmentada. E coitado do estudante que tem que juntar tudo depois na cabeça e tentar fazer sentido disso no comum.
né? Mas tem pessoas, muitas pessoas no Brasil que estão, né, juntando as coisas, estão vendo que uma educação conteudista é muito alienante e não faz sentido, mas que existem outras formas de se trabalhar. Entendi. Ô, Léo, você percebe aí também, né, aí explorar um pouco de novo aí teu conhecimento aí como pesquisador. Você percebe diferenças cognitivas entre gerações, quer dizer assim, de mindset, de visão de mundo, quer dizer, você percebe que isso são diferentes, quer dizer, sei lá, a nossa geração com uma geração muito nova, quer dizer, os estímulos são diferentes, óbvio, né, que são diferentes do que a gente teve na nossa época com essa idade. Então você vê que são perfis diferentes, de forma de pensar diferente de gerações? Ainda que eu não estude isso na minha pesquisa, né, em si, é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Porque a gente é produto do meio em que a gente vive, né, das interações que a gente tem, etc. Então, se as crianças elas crescem num mundo essencialmente digital, né, com muitas, não distrações, mas com muitos elementos que ficam competindo pela atenção delas, tem com poucas oportunidades de interagirem com pessoas que sejam diferentes de si mesmas, né, ou de experimentarem com as mãos diferentes materiais, né, diferentes processos, obviamente que elas vão ter uma forma de pensar e agir muito diferente daquela de pessoas que tiveram um outro tipo de formação, né? Então hoje eu acho que existe uma visão mais globalizada das coisas, uma familiaridade com a tecnologia, e uma coragem, um incentivo a talvez experimentação, um novo, assim, que é bem legal de se ver. Por outro lado, ter paciência para parar, para pensar em problemas complexos, ou oportunidade de interagir com pessoas que não necessariamente têm o mesmo tipo de acesso que você tem à internet, ou pessoas de gerações diferentes, etc., pode ser um pouco limitado, eu acho. Então é preciso buscar um equilíbrio maior entre as coisas, assim, né? Porque às vezes você sabe o que está acontecendo na internet, você pode estar sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas não sabe o que está acontecendo do outro lado da sua rua, né? Então, e ainda mais com mudanças climáticas, etc., de repente está acontecendo coisas aqui, perto de você, afetando pessoas e a sua própria casa e realidades que você não tem como lidar com isso se você ficar limitado a um mundo puramente virtual, né? O mundo virtual abre portas, abre conexões, novos horizontes, mas não significa que a gente deva ignorar a realidade e a altíssima resolução que a gente tem, que é a realidade fora da tecnologia, né? Então é muito importante a gente... E especialmente acho que o que me preocupa bastante é principalmente nos anos mais formativos, assim, nos primeiros anos de vida, né, dos bebês, crianças pequenas, etc., em que a gente está se desenvolvendo em termos de motores, em termos cognitivos, assim, de uma forma, tipo, é perceptível no dia a dia. De repente você vê os pais e familiares super bem intencionados colocando uma telinha na frente da criança para distraí-la, né? O mundo é muito excitante do jeito que é para a criança. E é muito importante que essa criança aprenda a lidar com o mundo e se desenvolva fisicamente e neurologicamente a partir disso. Se a gente substitui a experiência 3D supersensorial do mundo por uma experiência 2D, né, unisensorial, a gente está cortando demais o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, por mais bem intencionados, né, que os pais sejam assim, não, vou colocar na frente aqui do computador, tal, para já ter acesso quanto antes, olha que interessante esse programa, nada substitui o contato direto com o ser humano, com outras pessoas, ainda mais que sejam diferentes de você em termos de cor, de ideias e etc., né, e com o mundo de uma forma geral, né? Se a gente quer que as pessoas se respeitem, que elas respeitem o meio ambiente, né, é muito importante que elas convivam e tenham oportunidades de interação umas com as outras, né, e que a gente veja o mundo tecnológico como uma extensão desse nosso mundo,
né, real, que não deve ser ignorado, né, de forma nenhuma. Não, e saiba lidar com... Eu sei que, por exemplo, tem muito jovem aí, né, adolescente, em games, né, assim, né, que eles são muito bitolados ali, né, e que a gente percebe que, assim, não lidam muito com frustração, né, porque estão sempre no comando, né, e a vida não é assim, né, a vida você tem que lidar com problema, com frustração, etc, né. Muitas incertezas, muita mudança rápida, né, é muito importante que a gente consiga um equilíbrio dessas coisas, que não assuma que a tecnologia é a solução para tudo, né, não é muito longe de ser. Isso que é interessante, porque no MIT, entre as pessoas com quem a gente interage no dia a dia, a tecnologia ela é vista como mais um material, né? Material como qualquer outro, né? A gente não coloca a tecnologia num pedestal. Então ela é uma massinha de modelar que tem propriedades especiais, ela pode ser usada para certas coisas, mas não para outras. Né? Enquanto que acho que as pessoas que às vezes não têm a quantidade de acesso que a gente tem à tecnologia acabam supervalorizando a tecnologia ainda mais do que nós, né? Então é um paradoxo esse assim que é importante de a gente considerar. Perfeito. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta aqui especificamente do mercado brasileiro. Eu vou falar na parte de escolas particulares, tá? Então, escola pública de um lado, eu vou falar de escolas particulares. A gente teve nesses últimos anos uma consolidação muito grande, né, desses grupos, né, de investimento, etc. E assim, você vê, né, num momento assim, você vê, por exemplo, exatamente o que você está fazendo. Você está fazendo rediscutindo, ressignificando a educação como um todo, né, de aprendizagem criativa, etc. E você vê um movimento de consolidação, onde, com fundo de investimento, que o objetivo ali é encher as escolas, é encher as universidades, e eu não sei o quanto que eles estão preocupados hoje com a qualidade, né, dessa educação. Então você vê que assim, essa consolidação ela tende exatamente a massificar e teoricamente a piorar a educação. Eu sei que, por exemplo, eu lembro quando eu fazia projetos com escolas há 20 anos atrás, eles adoravam fazer collabs, né, parcerias, teoricamente sempre em função, né, do bem-estar e assim, de aprendizado do aluno. Quando você vai fazer hoje em dia, é meio que vira um share of pockets, quer dizer, ele fala, não, eu não quero que você entre aqui porque eu quero vender 70 cursos para ele, etc. Então, quer dizer, vira uma coisa tão mercantilista que aí eu queria que você fizesse uma análise sobre esse retrato dessa consolidação e para onde que nós vamos aí com isso. Então, a educação vira um negócio, né? Acho que todo mundo percebe o valor de uma educação de qualidade, né, no sucesso, para que as pessoas possam se diferenciar no mundo e ter sucesso. Então ninguém nega o valor da educação e muitos associam uma educação do futuro com acesso à tecnologia, né? Acho que esse que é o problema. Assim, acho que é muito legal que as pessoas estão reconhecendo que é importante se investir em educação, se investir na escola, se investir em cursos e outras coisas. O problema é que acho que falta um pouco uma visão mais crítica e consciente do tipo de educação que a gente de fato precisa, né? Então não adianta colocar mais computadores e levar o computador para a sala de aula simplesmente, ou começar a usar a realidade virtual, ou pensar o chat GPT, ou colocar mais robozinhos e não sei o que. Sabe, o que a gente quer de fato? A gente precisa de pessoas que sejam mais criativas, que sejam mais empáticas, né, que consigam colaborar, que tenham um entendimento do mundo de uma forma diferente, que tenham uma autoconfiança, que tenham prazer por aprender. Isso a gente não consegue numa sala de aula tradicional. Só que as pessoas elas não têm essa sensibilidade ainda para isso, né? Então a gente precisa desenvolver uma demanda qualificada por uma educação que seja mais alinhada com os ideais do futuro que a gente deseja, né? E essa demanda que eu não estou vendo. Tipo, recentemente eu estive numa grande conferência de inovação na educação, etc. E todo mundo falando, não, educação para o futuro, transformação da educação, etc. Mas de uma forma muito tradicional, sabe? Colocando tecnologia em cima, né, das coisas, ou fazendo... alguns até
né, falando, né, criação de espaços maker e oportunidades de aprendizagem mão na massa. Mas mesmo quando você vai olhar em detalhe, com raras exceções, essas experiências mão na massa são muito quadradinhas, é tipo vamos seguir receita de bolo, né? Então vira muito instrucional, não dando oportunidade para que os estudantes criem, que eles experimentem coisas novas e tirem dúvidas e se conectem com pessoas que possam ajudá-los nesse processo, algo que seja muito mais próximo da realidade, né, do mundo. Então falta desenvolvimento de uma sensibilização maior para o tipo de educação que a gente precisa para atender as necessidades do nosso dia a dia, né? E isso a gente vê tanto no setor público quanto no setor privado. Apesar do investimento em dinheiro, acho que esse investimento ele está sendo ainda vai acabar reforçando ainda mais um modelo tradicional do que aquele que a gente precisa, o que é uma pena, né? Então a gente precisa levantar essa bandeira e mostrar exemplos de que uma outra educação é possível e que essa nova educação não necessariamente exige um investimento pesado. Não, é uma outra forma de se trabalhar, uma outra forma de a gente organizar as carteiras numa sala de aula, é uma outra forma de apresentar um projeto para os alunos. Então, no nosso trabalho, quando nós organizamos um festival, por exemplo, um festival de invenção e criatividade, a ideia ali é reconhecer o talento que já existe numa determinada região, né, convidando professores, pesquisadores, artistas, empreendedores a virem mostrar aquilo que eles já estão fazendo em aprendizagem criativa. É uma aprendizagem super legal. E convidar os pais, convidar outras pessoas para virem prestigiar esse trabalho que já está sendo feito, né, e saírem de lá inspirados e com essa sensibilidade, né, por esse novo modelo de educação. Então, é possível, sabe, não é algo que vai exigir mais em termos de investimentos educacionais, mas existe um novo tipo de mentalidade, né, e apoio para que as pessoas mudem, né, para essa nova abordagem educacional. Sim. Muito bom. E, Léo, e finalizando aí, o que você vê assim de grande novidade do ponto de vista curricular, assim, que teoricamente hoje poderia estar sendo explorado, né, na educação, seja para explorar o espírito crítico, né, dos alunos? Quer dizer, existe algum conteúdo que teoricamente esteja hoje sendo analisado e pensado para que seja imputado dentro dessa, sei lá, empreendedorismo infantil, quer dizer, né, ou no ensino médio? O que você vê de novo e de diferente aí no ponto de vista criativo e de conteúdo? Bom, acho que tem várias secretarias de educação e outras iniciativas que estão investindo mais no movimento maker ou em tecnologia, né, inovação. A gente acha que a ideia de se trazer design para dentro da escola é muito legal, envolver os alunos na criação, né, de projetos que sejam significativos para esses alunos, né, a partir do design. Só que quando muitas escolas, né, começam a trabalhar com design, né, de design de produtos, de soluções ou criação das coisas mais variadas, elas acabam isolando o design como uma disciplina à parte, né? A gente é muito bom em isolar as coisas. Então a gente tem a educação física, tem aula de educação física, ciências tem o laboratório de ciências, a arte tem a salinha de arte, né? Tudo muito compartimentalizado. O ideal seria que essas coisas fossem trazidas já para a sala de aula normal, né? Que o design fosse parte do dia a dia, não a cerejinha do bolo, né, que a gente vê depois. Então, acho que tem muitas boas intenções que a gente precisa realmente incorporar no corpo, né, da sala de aula principal, que ela seja o prato principal, não apenas a sobremesa, né, da história. Assim, então, incorporar movimento, incorporar arte, incorporar criatividade no dia a dia, na sala de aula, não em aulas separadas, que você depois tem que juntar as partes. É que nem exatamente, uma disciplina de criatividade. É como se as outras não tivessem que ter criatividade, né? A parte socioemocional, que todo mundo fala, né? Também, educação socioemocional. De repente tem aula de educação socioemocional, tem um currículo separado. Em vez de se trabalhar isso no dia a dia, né? Sabe? Tem que escrever uma redação de português,
Escreve sobre o que você quer ser quando crescer, escreve sobre sua família, memórias de infância e outras coisas, e trabalha essas questões, né, no meio do processo. Né? Quer usar tecnologia? Usa a tecnologia como parte desses projetos. Aí vamos pensar moda, vamos pensar arquitetura, vamos pensar comunicação, tem tanta coisa legal que faz parte do nosso dia a dia, vamos pensar esporte integrado, tem tanta, né, coisa que é super interessante a gente trabalhar, né, na escola. A escola deveria ser o lugar mais interessante do mundo, né? Como esse espaço que você tinha, né, que as crianças começam a trabalhar em projetos, eles não querem mais sair de lá, elas querem levar o projeto para casa para continuar trabalhando e depois voltam e querem ter contato com o adulto para tirar a dúvida. A escola pode ser isso. Assim, a gente tem muitos exemplos, né, de sucesso no Brasil mesmo, né, em que isso já acontece, só que ainda são minoria, né, e a gente gostaria de ampliar, né, amplificar esse trabalho aí para que outros se inspirem e acabem seguindo no mesmo rumo. Perfeito. Essa já seria exatamente a minha última questão. O que você imagina da escola do futuro, né? Então você já meio que respondeu isso, né? Uma escola que a gente explore, né? Que seja diferente a forma, né? De que a gente pode ensinar, né? Eu assim, acho que seria legal a gente mais. Eu gostaria que quando a gente abrisse a porta de uma sala de aula, que a gente estivesse num ambiente meio caóticozinho, assim, com as crianças super engajadas na criação de pequenos produtos ou coisas assim que lhes interessem, né? Pode ser uma pulseira, pode ser uma maquete, pode ser uma criação de um personagem maluco, pode ser uma música, né? E não precisa ser digital, acho que a tecnologia adiciona valor a isso tudo, mas pode ser no papel, pode ser em caixa de papelão, pode ser reciclado, pode ser mil coisas. Mas engajadas nesse aprendizado, muito curiosas, né? Muito envolvidas, assim, acho que isso será muito legal. Tem que se ter. Muito bom. Léo, eu queria que você deixasse as considerações finais aqui, mas de qualquer maneira eu quero agradecer muito o teu tempo, a sua participação aqui. Tivemos aqui uma aula com um pesquisador ali, que está hoje nos laboratórios mais importantes aí, né, de criação, de desenvolvimento do mundo aí. Então, eu queria que você deixasse as considerações finais e de novo agradecer muito a tua presença aqui. Acho que a educação é extremamente importante, né, para todos. A gente tem um desafio bem grande pela frente, mas acho que a gente é bem otimista no processo, sabe? Porque a gente sabe que apesar de ter um caminho grande, tem muitas pessoas que já estão explorando esse território, né, que já abriram muitas trilhas. Agora a questão de a gente reconhecer, começar a seguir esses caminhos que já estão sendo abertos, até que eles se tornem, deixem de ser trilhas e passem a ser uma autoestrada, né? Assim, de fato, em que a tecnologia possa ser usada para o desenvolvimento cada vez mais humano das pessoas. Então, acho que isso será muito legal. E eu gostaria que vocês pudessem depois compartilhar os contatos da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Seria muito legal, porque a gente quer sempre muito aprender com pessoas das mais diferentes áreas e tem sempre espaço, né, para a gente continuar criando junto no nosso processo. É um prazer. Com certeza vamos compartilhar. Na hora que sair o vídeo a gente coloca também o link ali, que vai ser bom para as pessoas conhecerem mais aí o grande trabalho aí que está sendo feito aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, André. Léo Bird aqui no Future Hacker. Obrigado. Future Hacker. Life. Path. Future.